A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor e dizer que Ele é bom, porque Ele é a única pessoa maravilhosa neste mundo, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Você está feliz aqui neste mundo? Você deseja ficar aqui neste mundo? Ou você almeja outro lugar melhor? Ou você está feliz aqui nesse mundo? São perguntas que requerem resposta, mas você não deve responder a mim, mas sim a Deus. Se você está feliz nesse mundo e se você quer ficar nesse mundo. Amém? Gostaria de deixar um versículo para a meditação dos ouvintes, meus irmãos. E antes de deixar esse versículo, gostaria de deixar mandar um alô para nosso irmão Zezé e nosso irmão Maravilha. Que Deus continue abençoando vocês e que Ele venha derramar bênçãos sem medida na vida de vocês. Amém? No livro de 1 João 2:15 diz assim: não amai o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Pai não está nele. Amém? No início da mensagem, eu perguntei aos meus amados se eles estão felizes nesse mundo e se eles desejam um lugar melhor ou eles desejam ficar aqui nesse mundo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta: você é feliz aqui nesse mundo? Quando eu faço a pergunta aos meus amados, eu não estou referindo apenas só a vocês, começando por mim mesmo também. Eu estou incluído em primeiro lugar. Aí você pode dizer assim: o irmão sempre conta histórias. Deixa eu explicar. Eu sou cabeleireiro há mais de 20 anos. E as pessoas, sempre quando vêm no meu salão, sempre gostam de contar as suas histórias, as suas experiências e o que ele já passou na vida. E uma vez chegou um rapaz no meu salão, ele falou assim: conta uma novidade aí, qual é a nova? E eu falei para ele: é simples, Jesus está voltando. E ele olhou para mim assim e disse: conta outra história, porque essa aí todo mundo já sabe. E eu olhei para ele e disse assim: quer dizer que Jesus voltando, você não é uma palavra boa, não é uma notícia boa? E você não aceita, você manda contar outra história boa? Jesus voltando, meus amados. Tem pessoas que vivem aqui neste mundo que são felizes. E tem pessoas que não são felizes. Mas a pergunta é: quem é feliz aqui nesse mundo? Você deseja permanecer aqui nesse mundo ou você almeja outro lugar melhor? Eu vou contar uma experiência de um senhor que ele pegou enfermidades e ele contava para as pessoas que não tinha jeito de dormir deitado, normal para mim. Mas as pessoas hoje vão dormir, se deitam na sua cama e passam a noite todinha dormindo. E esse homem não tinha condição de dormir a noite todinha, porque sempre quando ele se deitava, as dores vinham e ele não conseguia ficar deitado. Mas no decorrer do tempo, os anos foi se passando, ele arrumou um jeito de dormir sem estar deitado. Ele se acostumou a dormir um modo que ele achou, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mas ele conseguia e ele arrumou um jeito e conseguiu. Aí você pode dizer assim: ô irmão Marinaldo, o que é que você quer falar com isso? Tem pessoas que sofrem, vivem nesse mundo de sofrimento, sofrem tanto. Ele sofre tanto e o tempo vai passando que ele se acostuma na vida de sofrimento. A gente vê a história daquele povo que vivia no Egito, que vivia pedindo a Deus que Deus mandasse um dos seus para libertar ele da escravidão do Egito. Passaram 400 anos sendo escravo. E foi quando Deus mandou o mensageiro Moisés que libertou. Quando eles foram libertos, eles ficaram felizes,
Mas alguns dias depois, eles pediram para voltar para onde? Para o Egito. No mundo de sofrimento que eles viviam, sofrendo. Mesma coisa, tem pessoas dessa forma aqui no mundo, nesse mundo que a gente vive hoje. Tem pessoas que se acostumam tanto no sofrimento e quando se coloca num algo diferente, numa vida melhor, muitas vezes a gente sente desejo de voltar para o mesmo sofrimento. Olha, meus amados, Deus voltando, o meu e o teu sofrimento vai se acabar, certo? Então, a Bíblia diz que a gente não deve amar as coisas que há nesse mundo, porque esse mundo não tem nada para oferecer nem a mim e nem a você, certo? Então, a gente não precisa viver num mundo de sofrimento, a gente não precisa viver no sofrimento, porque nesse mundo aqui a gente sabe que neste mundo que a gente vive é um mundo que tem muita tristeza, muitas percas, pessoas adoecem. A gente sabe essa enfermidade que apareceu agora lá na China, muitas pessoas morrendo. Então, por isso que no começo do programa eu perguntei, você é feliz aqui nesse mundo? Você deseja ficar aqui nesse mundo? São perguntas que requerem resposta, entendeu? Então, cabe a nós refletir e a gente saber que nesse mundo não tem nada para oferecer nem a mim e nem a você, mas sim lá no céu. Um lugar que Deus preparou para mim e para você. Lá você vai ter o privilégio de você viver com a sua família em paz, sem você estar se preocupando com o seu filho que está na escola, nem com enfermidades, entendeu? Agora, no povinho, não nesse mundo que a gente leva aqui. Porque enquanto eu e você estiver aqui nesse mundo, vai ser dessa forma. Um dia a gente vai estar feliz, um dia a gente vai ficar triste, um dia as pessoas ganham, outro dia as pessoas perdem, e é assim este mundo que a gente vive. Se esquecendo que o causador de tudo isso é o nosso inimigo, o inimigo de Deus, nosso inimigo, Satanás, que ele só vem neste mundo aqui para tirar a tua felicidade, a minha felicidade. E o inimigo ele só é feliz quando a gente está triste. O inimigo só é feliz quando você perde. O inimigo só é feliz quando você está enfermo. E então esse mundo não foi preparado para mim e para você não, meus amados, mas sim a Nova Jerusalém. Cabe a mim e a você se preparar para chegar naquele grande dia. Porque Satanás ele só veio nesse mundo para matar, roubar e destruir. Então que vocês meditem nessa meditação que eu falei para vocês. Que vocês não se acostumem e não queiram ficar nesse mundo. Porque nem eu e você, a gente somos daqui desse mundo. A gente está aqui apenas nesse mundo apenas de passagem. E logo, logo, o nosso mestre vem buscar o seu povo. Então cabe a mim e a você para estar pronto. Por isso que eu perguntei, você está feliz nesse mundo? Você quer ficar aqui neste mundo? Porque o meu Deus, Ele vai buscar os seus filhos. E Ele conta com você. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu irei louvar um hino nessa noite e vocês meditem na letra desse hino. Amém? Ainda ontem eu chorei ao ouvir uma canção, retratos velhos que guardei me lembraram meu irmão, momentos de alegria me fizeram refletir o tempo que ele aqui viveu foi tão curto para mim. Lembrei então de tudo que Jesus me prometeu. Pensei no lar de glória e paz que
recordando o que passou, mas prefiro olhar pro alto, ver lá pra onde vou. Quero confessar com meu Jesus, juntos vamos caminhar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Aqui na terra Cristo andou, então voltou, Pai, mas sinto seu olhar em mim, ao meu lado sempre vai. O meu maior desejo é poder o abraçar e da saudade que eu senti, ao meu Cristo vou falar. Posso até levar a vida recordando o que passou, mas prefiro olhar pro alto, ver lá pra onde vou. Quero confessar com meu Jesus, juntos vamos caminhar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. E as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Já pensou? Deus enxugar todas as suas lágrimas. Lá não vai ter mais pranto, nem dor e nem choro. Ninguém vai perder mais ninguém lá, porque lá o céu que Deus preparou para mim e para você vai ser eternamente. Amém? Então que Deus os abençoe nessa noite e que Deus continue te abençoando. E não se engane com esse mundo, porque neste mundo tudo que tem aqui é tudo passageiro, tudo é ilusão. Mas o que Deus preparou para mim e para você é eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima. Paz do Senhor.